Estamos de volta com mais um TV Destaque. Hoje vamos falar sobre narcisismo. Quem vai falar melhor com a gente é o psicanalista Silvio Mariano. Oi, Silvio, tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui com a gente. Olá, Eide, tudo bem? Satisfação minha, muito obrigado por esse espaço, pelo convite. É uma grande alegria poder estar aqui compartilhando dessa informação tão preciosa na atualidade. Tão preciosa, né, gente? Narcisismo é um assunto tão atual, né? Daí onde é que vem também aqueles relacionamentos abusivos. Então, o Silvio vai nos ajudar a entender esses sinais, né? Identificar sobre esses narcisistas. Então, para começar, já vamos com a pergunta que não quer calar, Silvio. O que quer dizer narcisista e como identificar isso dentro de um relacionamento? Ótima pergunta, Eide. O narcisista é alguém que na infância sofreu um trauma tão grande, uma humilhação tão grande, que é como se a mente dele tivesse dito para ele assim: não fique triste, pode deixar que eu vou mostrar para você uma face maravilhosa para você admirar. Então ele se veste dessa máscara de uma pessoa perfeita, maravilhosa, sem defeitos, e ele vive então esse personagem. Então olha que contraste, Eide. Exatamente essas pessoas que vendem uma imagem de superioridade são aquelas com uma autoestima baixa. Esses são os narcisistas. Como identificar isso no relacionamento? Por conta dessa postura, dessa necessidade de se mostrarem superiores, eles tendem a diminuir as pessoas, mas eles não fazem isso logo no início do relacionamento. Geralmente eles começam o relacionamento com a pessoa elogiando, muitas vezes querendo se mostrar mais íntimos do que verdadeiramente são. Então eles criam aquele ambiente onde a pessoa se sente confortável, se sente especial, e é apenas o começo de toda uma trama que no final a gente vai falar quais são os resultados. Gente, isso tem demais, né? Esse narcisista é como se deixasse a gente confortável, né? Entregue aquela relação que lá na frente a gente vai ver que não era aquilo. Exatamente. Eles chegam elogiando, mas, por outro lado, eles também têm mania de criticar. Porque o que acontece? Porque eles têm uma autoestima baixa, quando eles veem uma pessoa fazendo algo bem feito, eles sentem inveja. Então, eles tendem a elogiar por um lado, criticar por outro, mas muitas vezes com um certo charme, com uma pseudo-camaradagem, tudo para disfarçar o que verdadeiramente está por trás dessas atitudes, que parecem no início tão amistosas. Gente, que interessante, hein? E tem muito ainda para vocês. Silvio, chegou uma pergunta aqui pra gente através do Instagram, sobre quais os sinais que a gente, né, deve perceber sobre um parceiro ou um colega de trabalho que tenha traços narcisistas. Primeiro eu vou falar do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a pessoa que tem traço narcisista é alguém que vai procurar sempre se aproximar de alguém de quem ele possa tirar alguma vantagem. Então, por exemplo, se você, no seu trabalho, é alguém que é muito próximo ao chefe, o narcisista vai querer se aproximar de você porque ele tem a intenção de ter uma boa imagem diante do chefe. Então, ele faz todo o movimento para poder estar próximo de uma pessoa, mas, na verdade, o que ele quer é, como podemos dizer, usar essa pessoa de trampolim. Ele tem um objetivo lá no final. Então, chegam com todo um cuidado, às vezes trazendo um presente, querendo agradar, se mostrando muito proativos, mas, na verdade, tem toda uma trama por trás. Então, é preciso ter muito cuidado com pessoas que são supostamente bondosas demais. Isso no ambiente de trabalho. Sim. No relacionamento, a gente vai aprofundar daqui a pouco, no relacionamento o narcisista geralmente vai fazer uma trama de 3 estágios. Então, no começo da relação, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas vão em busca de alguém que mostra uma vulnerabilidade. Então você, principalmente você mulher, cuidado com o que você expõe na sua rede social, porque eles são verdadeiros farejadores de vulnerabilidade. Aí a pessoa... Eles captam essas pessoas que estão mais, como se fossem fraquejadas e expostas demais, né, Silvio? Exatamente. Aí eles veem uma pessoa lá que colocou lá que acabou um relacionamento e etc., começa a dar sinais de uma determinada carência,
é desse tipo de pessoas que eles vão geralmente se aproximar, porque eles veem uma oportunidade de tirar algum tipo de proveito da situação, de vivenciarem toda a trama que é terrível, é traumática, é uma trama traumática. Então, no relacionamento, os sinais, fiquem atentos às pessoas que no começo são extremamente maravilhosas. Às vezes, por exemplo, um detalhe simples, a pessoa pensa assim, nossa, que calor, vontade de tomar um açaí. Açaí apareceu. Agora. Ainda mais com a facilidade assim, né? de hoje, né? Mágica. Não, já entra aqui no iFood. E aí a pessoa pensa assim, ai. Já apaixona por aquelas... Que atitude! Sim. Gente, como ele é proativo, né? Como que ele cuida de mim? Era isso que eu estava procurando. Então, gente, olha só, que interessante. Então, daqui a pouquinho tem mais. Silvio tem muita coisa para explicar pra gente. Vocês, mulheres principalmente, fiquem atentas, não saiam daí. Estamos de volta com o TV Destaque e hoje estamos falando sobre narcisismo. Esse assunto é muito importante. Quem está aqui comigo é o Silvio Mariano, psicanalista. No primeiro bloco nós falamos já a introdução sobre a questão de narcisismo e os sinais. Silvio, continuando aqui a gente falando sobre relacionamento e ambiente de trabalho. Como que o narcisismo pode ter uma dinâmica, né, de afetar o poder dentro do relacionamento e também do ambiente de trabalho? Eide, como afeta? Porque, como eu falei anteriormente, o narcisista é alguém que ele está exatamente em busca de poder. O narcisismo é muito parecido com o transtorno de personalidade antissocial, mas essa é uma outra história. Mas a dinâmica é meio parecida em alguns aspectos, no sentido da busca por poder, da busca por pessoas que possam trazer prazer. Então, o que acontece? O narcisista vai fazer um movimento estrategicamente, como se fosse um jogador de xadrez. Porque tem um lugar que ele quer alcançar. Porque quanto maior a posição ele alcança, mais influência ele tem, mais ele pode manipular, mais as pessoas ficam aqui, na mão dele. À mercê, né? À mercê. Então, eles são estrategistas. Na empresa, esse é aquele indivíduo que ele chega para você e conta uma história, fala, olha, eu não queria falar não, mas fulano disse isso a seu respeito. Aí ele já cria uma intriga aqui. Ele vai lá no fulano e faz a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele desestabiliza toda a equipe para ele poder ascender profissionalmente. Então, essa dinâmica de poder no trabalho é alguém que faz um estrago. E quando o dono da empresa, ou o supervisor, o CI, o diretor, vai perceber, o estrago já está feito. Então, precisa ter muito cuidado. Isso a gente se depara tanto, né, hoje em dia. Como as pessoas estão, vamos dizer assim, né, não todas, doentes, né, Silvio? Sim. E mais, assim, demonstrando todas essas características, não estão se preocupando com o outro, né? E numa realidade que parece estar cada dia mais forte esse movimento do vale tudo para chegar onde eu quero. A gente vê, né, até pelo feminicídio, a gente vê pelas pessoas que pulam na cabeça das outras para poder conquistar o que querem, né? Infelizmente. Ô Silvio, falando de relacionamento romântico, quais são as características mais comuns de um narcisista aí no meio disso? Eide, já viu aquele filme que é clichê, que começa com uma cena romântica de um casal, daqui a pouco muda o cenário, de repente passa um vento e apagou a vela, aí a música que estava lá de som de violino, de repente já fica um som mais grave, e aí muda o cenário. E aí aquilo que era um romance no começo, geralmente filme de suspense é assim, muda completamente e vem o suspense e muitas vezes o terror. Então, no começo da relação com o narcisista, eles são românticos, eles são carinhosos, atenciosos, enaltecem a mulher, elogiam qualquer coisa. Eles são muito espertos, são muito inteligentes. Então, a namorada foi lá e cortou 2 centímetros do cabelo. Ele repara, ele elogia. Então, ela faz se sentir querida, amada, cuidada, manda mensagem, dá presente, faz a pessoa se sentir no céu. Uma princesa, a melhor pessoa do mundo. Exatamente. Então, esse é o começo da relação. Uma outra metáfora que me veio aqui agora. Você imagina um parque de diversões. A pessoa vai na montanha-russa e sobe, mas numa montanha-russa turbinada. Então, é muita emoção, é muita energia, muita empolgação.
Mas imagina que de repente essa montanha-russa dá uma estagnada. E aí começa o twist que a pessoa fica de cabeça para baixo, assim, daqui a pouco ela volta, aí tem outra subida, ela, não, vai ser legal de novo. E de repente ela entra num túnel e no final acabaram-se os trilhos. Essa é a dinâmica de um relacionamento com um narcisista. Existe uma sigla, IDD. Então, no começo tem a idealização. Eles se colocam como uma pessoa idealizada pela parceira. Eu estou falando mais aqui da parceira porque, na maioria dos casos, o narcisista é homem. São poucas narcisistas mulheres. Idealização. Aí depois vem o estágio da desvalorização. Ele começa a culpabilizá-la. Ele começa a dar castigo com o silêncio, a punição através do silêncio. Isso é terrível para o ser humano. E mais ainda para a mulher, que é muito mais emocional. Então, faz com que ela se sinta culpada. A partir desse silêncio, ela já começa a refletir achando que a culpa é dela. Sim. Né? Porque ela pensa assim, ele é maravilhoso. Então, se ele está agindo desse jeito, eu fiz alguma coisa errada. É como se ele estivesse ignorando alguma ação ruim dela. Aí ela quer fazer de tudo para poder reconquistar, para trazer de volta aquele indivíduo do começo da relação. O par idealizado, o Dom Juan. Só que ela, na verdade, ela não sabe que nunca teve um Dom Juan ali. Sempre foi uma idealização, lobo. Né? Sim. Aí depois dessa fase da idealização vem essa desvalorização, fazendo gaslighting também. Se você não sabe o que é gaslighting, a pessoa cria situações e responsabiliza o outro. Narcisistas são experts em fazer isso. Quando eles erram, eles nunca reconhecem que erraram. A culpa é sempre do outro. E a pessoa fica confusa. Eu atendi uma pessoa... Isso tem muito, né? Alguns relacionamentos eu percebo, vejo, ouço alguns falando assim, mas eu fiz isso porque você fez isso. Isso é culpa sua. Se eu agi assim, foi porque você agiu assim. Sim. Até casos de traições. Homens falar que traiu porque era culpa da mulher. Que a mulher estava chata, que a mulher não entendia, que a mulher estava ausente. Oi? Não faz o menor sentido. Não justifica. Eu atendi uma pessoa que ele agrediu a parceira e depois que ele a agrediu, ele disse para ela assim, agora você me agradece. Ela falou, o quê? Ele falou, você ficou o dia inteiro me pedindo isso e agora que eu te dei, olha só, você me agradece. Então, assim, é uma mente realmente que perturba qualquer ser humano normal, porque o que eles fazem não tem o menor sentido. Então, são esses 3 estágios. Idealização, depois vem a desvalorização e, por fim, o descarte. É quando a montanha-russa, depois do túnel escuro, não tem mais trilho. Aí a pessoa despenca de lá e, para se restabelecer de novo, tem gente que leva anos em terapia. Olha que bacana, gente. Pois é, mulherada, muita atenção para cada explicação do Silvio, tá? Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta com mais Narcisismo no TV Destaque para você. Estamos de volta com a TV Destaque. Estamos falando hoje sobre narcisismo com Silvio Mariano, psicanalista. Falamos muitas coisas importantes, pessoal, nos blocos anteriores. E para continuar, Silvio, fala para mim quais são os impactos emocionais de estar dentro de um relacionamento com um narcisista. Eide, excelente pergunta. Como o narcisista é alguém que tem baixa autoestima e ele se coloca como uma pessoa arrogante, autossuficiente, que pode todas as coisas, que sabe tudo, o que acontece é que o impacto emocional na vida da pessoa é algo devastador. Ele vai afetar diretamente a autoestima. Como a dele é ferida, geralmente ele tende a ferir a autoestima da pessoa. Eu vi um vídeo um dia desse de uma pessoa nos Estados Unidos que montou um quebra-cabeça. E ela gravou mostrando para o marido, dizendo assim, viu, você disse que eu não ia conseguir. E eu percebi que estava faltando uma peça, e eu fiquei imaginando se não foi ele mesmo quem havia retirado essa peça. E quando ela mostra o quebra-cabeça pronto, qualquer mulher espera um elogio. Qualquer mulher não, qualquer pessoa espera um elogio numa hora dessa, quando você faz algo bem feito. Ele vai lá e dá um tapa e desfaz tudo. E ela fica em choque, olhando para ele. Então, são pessoas que
demolem, fazem uma destruição, conseguem demolir. É como se elas competissem, né, com o outro, porque o outro é melhor do que eu, mas o outro não pode saber que eu sinto aquilo. Exatamente. O narcisista tem a gente chama de lógica binária. O que é isso? É assim, ou a pessoa é boa ou ela não presta. Então, quando ele vê alguém fazendo algo bom, então se quem fez algo bom é o outro, logo é como se ele não prestasse. Então, ele precisa destruir aquilo que o outro faz de bom. Para ele ser o bom. Para ele se sentir bem. Então, uma pessoa que conviveu com o narcisista tem uma autoimagem totalmente deturpada. Eu já atendi pessoas que disseram, ele fala tanto mal de mim que eu começo a acreditar que eu sou aquilo que ele falou a meu respeito. Ficam confusas, né? Sim. E às vezes convencidas de que elas realmente não são boas, capazes, bem, até mesmo bonitas. Sim, eles distorcem a autoimagem da pessoa, porque a deles é distorcida. O que eles usam é uma máscara. Silvio, e em relação a estratégias, como a gente pode lidar com essas pessoas? Um aspecto muito importante é que narcisistas odeiam pessoas que são éticas. Então, para não cair na trama narcisista, seja uma pessoa ética, faça as coisas dentro do que é esperado fazer, porque eles vitimizam, eles culpabilizam, eles manipulam, então eles estão sempre buscando alguma brecha para poder entrar. Então a melhor coisa é ser uma pessoa ética, íntegra, para não ter espaço para ele poder entrar e querer de alguma forma te aprisionar nas armadilhas dele. Esse é um aspecto. Outra coisa, às vezes eles começam a querer manipular, seja firme. Olhe nos olhos e fala assim, eu sei exatamente o que você está querendo fazer e eu não vou cair nessa cilada. Muito bom. Bater de frente, assim, para mostrar que a máscara não vai ficar muito tempo pendurada, né? Não vai não. E para finalizar esse assunto tão maravilhoso com a parte do narcisismo, quais são as diferenças, né, dessas características narcisistas para outros transtornos psicológicos? Eide, existem 10 transtornos de personalidade. Então, nós temos o transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial. Então, são muitos transtornos de personalidade. Eu vou aqui diferenciar, trazendo características do narcisista, e a gente pode voltar um outro momento para poder falar dos demais, porque são muitos. Com certeza. Né? Tem borderline, tem o obsessivo compulsivo. Perfeito. Teremos mais Silvio aqui para vocês. Será uma satisfação voltar. Então, no transtorno de personalidade narcisista, quais são as características que a gente precisa olhar? É óbvio que quem vai diagnosticar é um psiquiatra, Sim. Mas a gente precisa ficar atento a diversos sinais que são falta de empatia, o saber absoluto. Quando o narcisista, se o narcisista diz, e eu vivenciei isso, se ele disser que o sol é a lua, não tem quem o convença do contrário. Eles têm esse saber absoluto, é a fala deles e acabou. Outra coisa, eles pegam da fala alguma palavra para poder distorcer, seja para usar a favor daquilo que eles querem convencer, para manipular, ou seja para poder atacar. Não suportam frustração. O narcisista é uma criancinha birrenta. Diz não para ele e você vai ver a fúria narcísica, que é outra característica. A pessoa surta, começa a gritar, a falar alto, às vezes até quebrar coisas, faz ameaça. Já vi muito disso. Sim, é uma criança birrenta, parece que está lá com 2 anos de idade, na fase do Terrible 2. Não pode ser contrariado, né? Não pode ser contrariado. Outra coisa, mitomania. O que é isso? É a mania de contar história que você sabe que não é verídica. Então, narcisista tem muito disso. Esses dias, uma pessoa postou lá na rede social que estava namorando um londrino, sendo que a pessoa mora no interior e não fala inglês. É coisa de narcisista. Então, essa mitomania. Outra coisa, megalomania. Tudo do narcisista é maior. Tudo deles é melhor. Entendeu? Então, são aspectos, assim, dos narcisistas, mas o principal deles é a falta de empatia. Inclusive, foi feita uma pesquisa onde foi detectado que há uma parte do nosso cérebro que está ligado à empatia e no do narcisista há uma defasagem nessa área. Então, é um problema como se estivesse cerebral. Frio ali, né? Isso. Apático. Exatamente, eles não têm empatia. Eles disfarçam muito bem, porque são charmosos, sorridentes, etc. Às vezes parecem se mostrar preocupados,
mas tudo que eles fazem é com segundas intenções. Pessoal, espero que vocês tenham prestado bastante atenção, entendido e gostado. Esse assunto finalizou, mas agora queremos conhecer um pouquinho o que é o Silvio Mariano. Fala pra gente aí uma maneira sucinta de você, Silvio. Bom, eu com 17 anos de idade recebi uma missão de trabalhar com casais. Desde então eu vim me capacitando, me formando, tenho uma formação teológica, filosófica, sou psicanalista, analista transacional, tenho especializações também em sexualidade humana, psicopedagogia e terapia de casal principalmente, porque é o meu foco. Também ministro cursos e palestras, tanto para empresas, mas especialmente focado em relacionamento de casal. Tem algum contato que você quer deixar pra gente, Silvio, para quem quiser contactar você? Vocês podem me conectar através da minha rede social, psique.silviomariano, lá no Instagram, e meu consultório também fica aqui na Rua Raimundo Penalva, número 22, a Rua do Fórum e da Prefeitura. Muito bom, gente. Olha, só entrar em contato e seguir o Silvio lá na rede social, tá? Silvio, muito obrigado. Se deixar, a gente vai ficar aqui 3 programas conversando e a gente não tem esse tempo todo, mas com certeza você voltará aqui para poder explicar mais coisas pra gente, tá? Satisfação imensa de você ter vindo aqui, de poder tirar essas dúvidas, né? Deixar as pessoas mais alertas. Satisfação minha, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Será uma grande alegria e honra poder voltar para poder estar trazendo mais conhecimento que a população merece. Muito bem, pessoal. Encaminhe, tá, essa entrevista para quem vocês quiserem. Não deixe de seguir nossas redes sociais, lembrando do Instagram, Programa TV Destaque. Temos também um canal YouTube que todas as entrevistas ficam lá gravadinhas para vocês encaminharem, assistirem, curtirem e até mesmo comentar, que é o @TV Destaque GNM, tá? Então, todas as terças estamos no ar às 19 horas e reprise aos sábados às 13h30. Esperamos vocês.